Riscos, oportunidades e legislação tributária, com o sócio-diretor do grupo Control Pax Contabilidade e Gestão Limitada, coordenador de Desenvolvimento Sustentável da ASG Fortaleza, coordenador executivo da Federação das Associações de Jovens Empresários do Ceará, conselheiro fiscal da Confederação de Jovens Empresários do Brasil, conselheiro do CRC, coordenador da Comissão de Normas Técnicas Aplicadas às áreas fiscal, tributária e societária do CRC Ceará, bacharel em Ciências Contábeis e em andamento, MBA em Contabilidade e Direito Tributário. Com vocês, Valdemir Alves. Vamos tentar aqui disseminar um pouco mais sobre isso. Eu estava citando aqui um pouquinho no final da palestra e vendo muita questão da evolução patrimonial. E esse é um dos principais pontos que eu quero tocar com vocês e mostrar algumas coisas que o mercado está se obtendo aí. E, principalmente, trazer coisas práticas que estão sendo vivenciadas e fazer um debate com todos vocês. Tá certo? Tá certo, meu povo? Graças a Deus. Ó, falar sobre a nova modalidade de negócio. Eu não sei vocês, mas toda vida que surge uma nova circunstância que a gente vai trabalhar, que o negócio é novo e é disruptivo, você fica pensando, como é que faz a forma dessa tributação? Porque tem que se lembrar, quando fala em tributação, é o quê? Fato gerador e hipótese de incidência. E todo negócio tem suas peculiaridades, a gente precisa entender onde é de fato ali que ele está ganhando dinheiro e como é a atividade específica, porque lá nós temos uma relação de KNAI, mas quando o cara vai empreender, ele não sabe o que é o KNAI, não. Ele diz o que ele vai fazer e você tem que entender como vai encaixar aquilo. E toda a definição para isso, de toda a atividade econômica, a gente tem proveniente do regulamento do imposto de renda, que é o principal tributo no Brasil, e é um dos tributos menos debatidos, que eu acho interessante também. As pessoas se ligam mais nos tributos indiretos e diretos. Pessoal, eu acho que um dos grandes problemas também, só voltando aqui, que nós temos também até hoje, e da contabilidade como contador, eu vejo muito isso, é a contabilidade fiscal e a contabilidade societária. Quando você parar para pensar nisso, 200 mil em caixa é muito dinheiro? O Diego acabou de falar, né? Sim ou não? Quem é que tem aqui um balanço que tem 200 mil em caixa? Graças a Deus, não tem ninguém. Ó, tem uma empresa que eu fui fazer uma consultoria, de outro estado, não é daqui não. Ela tem 8 milhões em caixa. O que é que vocês acham? E o melhor é que ela faturou 2.900. Interessante um negócio desse, não é? Aí o sócio da empresa tinha 1.400.000 em caixa. E recebia nenhum colabora direito no salário mínimo. E aí, como é que chega essas informações, pessoal? Como é que alguém alimenta a informação dessa? Mas aqui no Ceará, a gente sabe que é daqui, essas coisas acontecem fora. Aqui no Ceará não tem nada disso, graças a Deus, e é difícil. Falar um pouco sobre fiscalização é fundamental, principalmente com enfoque no imposto de renda, é meu objetivo com vocês. Vocês conhecem essa legislação aqui, a 12.973? O que é que ela significa? Nada. A separação definitiva da regra tributária da regra contábil. E eu vou lançar aqui uma pergunta, se alguém souber me responder, é uma dúvida que eu tenho até hoje, mas eu tenho minhas afirmações de acordo com o meu conhecimento técnico sobre isso, e eu vou debater no final, especificamente isso com vocês. Qual é o lucro que pode ser distribuído isento? É o lucro contábil ou lucro fiscal? E qual é a base disso que vocês têm para tomar essa decisão? Tá certo? A aplicabilidade da própria legislação, pontos relevantes, oportunidade fiscal, e a gente vai para os comentários. Isabela falou um pouco do meu currículo, né? Eu acho que o meu currículo que me faz levantar de manhã cedo são essas pessoas aqui. Meu sócio, minha namorada, minha família, a minha empresa, galera do jiu-jitsu e agora o Pietro, que vai chegar na minha família, que vai ser meu sobrinho. Isso que define a gente, isso que move vocês, isso que pelo menos é o que me move quanto ser humano. Acho que esse aqui é o meu maior currículo de vida, tá certo? Eu acho que não existe profissional e pessoal. Eu acho que existe um ser humano que se comporta em diversas situações diferentes. Da mesma forma, se você parar para pensar e fazer analogia, são as empresas. Quando você faz uma empresa, se você não se colocar no lugar da empresa para definir a tributação e a estratégia, Daniel,
Eu fico me perguntando o que é que você é um admirador de longe, não é nada participativo, você como contador não tem nenhuma responsabilidade, Adalberto? E aí, como é que a gente faz? Tem que estar perto, tem que conhecer, e principalmente empresas são feitas de pessoas para pessoas, tá certo? Pessoal, falei com vocês na revolução, na geração de valor e nos modelos de negócio, né? Ó, isso aí é realidade? Alguém duvida disso? Há quanto tempo atrás a gente ainda duvidava que isso ia valer das novas tecnologias? Alguém conhece aqui o Conta Azul? Ou alguém conhece, como é aquela empresa de contabilidade online? Contabilizei, ela é concorrente nossa, direta ou indireta. Esses modelos aqui de criptomoeda, esses bancos online, sabe qual é a minha conta bancária hoje? No Banco Inter. Há uns 15 dias atrás, ele zerou o saldo da conta, né? E aí? Esses são os novos modelos de negócio. Essas são as empresas que mais valem no mundo, são as de tecnologia. Cadê os ativos? Cadê as mensurações? Porque uma coisa que eu acho massa em contabilidade, que eu sou louco por contabilidade, vim parar na questão tributária, por necessidade de mercado, é porque ali conta a capacidade das empresas de ela fazer caixa. O que vale uma empresa é a capacidade de ela gerar caixa. Não é mais nem receita. Receita a prazo já se torna prejuízo na maioria dos negócios hoje. Alguém discorda disso? Esse silêncio é bom demais, né, Jackson? Pessoal, novas modalidades de negócio aqui. Essa empresa de simples crédito foi editada agora, em abril, bem novinha. Alguém já abriu uma empresa desse segmento? Alguém já trabalhou? Alguém sabe como é a sistemática? Alguém está buscando oferecer isso no mercado? Ou a gente está pensando que o mercado vai ter que chegar até a gente e temos ali que demandar essas soluções para a pessoa quando chegar? Isso aqui é uma realidade já. E muita gente duvidava. E tem outras realidades chegando aí, daqui a pouco batendo na nossa porta. A forma de tributação disso aqui, como é que vai ser? Como é que você vai distinguir a forma do fato gerador disso? É um banco. É um banco regional que vale numa região específica e dentro dessa região específica ele pode ser até, no máximo, metropolitano por uma região de um estado. Não pode passar disso. E aí, quando alguém vem contratar um crédito aqui e for de fora, o que vai acontecer com esse negócio? Vai ser permitido ou não? O dono dessa empresa, ele vai querer emprestar o dinheiro, se o cara vem de fora para cá? E aí, o que a gente vai fazer como contador? O que nós vamos orientar o nosso cliente perante o regulamento do imposto de renda? E aí, criptomoeda, regulamentação, o Edgar quebrou a brincadeira, está aí, acabou de sair também a regulamentação, para que vocês declarem essas informações para o fisco, a inscrição normativa 1888, que define esse rastro financeiro. Qual a definição do imposto de renda? É você oferir renda e você ter patrimônio. Se você olhar o princípio básico desse tributo, é isso. E é toda a sistemática que vai reger daqui para frente as formas tributárias. Falando em forma tributária, se vocês analisarem a nível mundo, e para dizer que tributo nunca vai deixar de existir, essas são as principais formas de tributação no mundo. E aí vamos ter uma palestra sobre isso, e o Franciele vai poder explicar a gente melhor aí, como é que vai se dar esse novo regime aí, vai poder nos ajudar. Esse cara aí foi um dos maiores inventores da humanidade, Benjamin Franklin. Ele diz que nada é mais certo no mundo do que você morrer e pagar os impostos. Vai mudar a forma de tributação? Vai, vem mudando toda semana. Por hora, é editado 788 normas tributárias por dia, de âmbito municipal, estadual e federal, somando tudo. Tem um cálculo que é pelo IBPT que fez essa pesquisa. Então, a única certeza é a mudança que já vai ter uma sistemática de calcular imposto. O que nos diferencia é a capacidade de a gente implementar essa situação dentro da empresa. Porque você, quando é empresário, você quer o quê? Você quer vender, comprar, prestar serviço, fazer o seu negócio render e gerar caixa pela sua empresa. Alguém duvida disso? O cara quer saber do regulamento do imposto de renda, ele quer saber como vai mandar... Alguém já agradeceu a vocês por mandar um SPED perfeito? Rapaz, o cliente ligou, disse que olhou o SPED e achou maravilhoso. Alguém já fizeram isso com vocês? Lá no escritório também não. Eu tenho 10 anos de profissão, trabalhando desde 2009 com o SPED, com todo tipo federal, todos eles, e ninguém nunca me ligou para mandar uma DCTF massa. E não vai mandar. O cara vai se importar com você
quando você não der problema para ele, der soluções. E apontar o que ele pode ou não fazer, porque a nossa regra técnica é essa. Só que a maneira que a gente explica, às vezes é muito errado. Errado porque ele não tem o nosso conhecimento técnico, ele é um cara do mercado, qual seja o serviço dele. E é isso que a gente precisa entender para poder explicar melhor. Pessoal, só para a gente ver o quanto isso é complicado hoje, alguém aqui já teve algum banco de dados sequestrado? Só um. Graças a Deus. Toda palestra que eu dou, eu vou perguntando, ninguém aparece. Rapaz, o mundo está aparecendo tudo. Só aqui no Ceará, em Fortaleza, as pessoas estão nessa sala, não acontece nada, né? Pois é uma realidade, ó. Pouco tempo agora, dia 28, os caras invadiram aí mais de 45 mil servidores, 74 países para sequestrar banco de dados. Pronto. E aí, você sabe qual é o sistema que mais tenta sofrer ataques no mundo? É o Banco do Brasil. Vocês sabiam disso? Se a qualidade desse ataque, eu não sei, mas é um dos bancos que mais sofre ataque no mundo, é o Banco do Brasil. É o banco que mais sofre ataque no mundo, deixa eu corrigir. Tá bom? Ó, pouco tempo depois, os caras quiseram só mandar um recado, viu? Ó, dos Estados Unidos, ó, invadiram mais de 200 mil servidores, só para dizer, para não atrapalhar a eleição americana. Só para dizer isso. Qual é o nível de segurança dos seus arquivos hoje? Se você chegar no escritório, corromper, Paulo Marcelo, o seu servidor, você trabalha? Rapaz, se faltar internet no escritório, o pessoal já não trabalha, eu não entendo por quê, já não trabalha. Imagine se corromper o servidor. É uma coisa muito interessante, mas é verdade, imagine isso. Lá eu tenho a backup na nuvem, no servidor e no HD. E estou criando outro servidor para puxar o backup automático, e é diário. Porque se eu perder, meu irmão, eu sei que no final das contas o trabalho vai ser meu. Porque vai chegar para o teu cliente e falar assim, ah, não, é porque eu perdi todas as tuas coisas hoje, mas me desculpa, porque o cara sequestrou o banco de dados. E aí? Quer nem saber. Pessoal, isso daqui é o que mais me atrai hoje a nível de mercado. Tá certo? Como contador, e eu vou dizer uma coisa para vocês, por que especificamente. Qual é o grande problema que a classe tem a enfrentar nos próximos anos? E eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o país do mundo que não tem contador? Eu descobri um país que extinguiu a profissão de contabilidade pelo professor Eduardo, e ele diz agora, esse país voltou atrás. Criou de novo, e o principal problema dele é fazer contador nesse país. Então, vai deixar de existir contabilidade? Sim ou não? Tem gente que está em dúvida. Mas eu vou dizer para vocês, não vai deixar de existir de forma nenhuma. A forma de trabalho vai mudar. Agora, o grande problema que nós enfrentamos como profissão técnica, e aí vocês têm que também prestar atenção, é a capacidade do seu balanço demonstrar a sua realidade. Porque tem um negócio chamado imposto de renda, que a gente vai conversar já também sobre ele, né? E ele diz o seguinte, evolução patrimonial ao oferecimento de renda. Se você colocar isso de forma errada, vai estar sujeito à tributação, tá certo? Que lá está todo o lastro financeiro, tá bom? Então, a nossa dificuldade é que o balanço da empresa represente a capacidade e o retrato financeiro dela. Essa é a dificuldade. Como é que você tem uma empresa com 8 milhões em caixa? Isso não existe, meu povo. E o cara assina um balanço e manda a ECD, que vocês mandaram agora em... Não mandaram nada não em maio? Mandaram, né? O pessoal tá um pouco tímido aqui, Augusto, ainda. Mas eu tenho fé daqui para o final de começar a fazer um diálogo. Minha experiência na palestra, quando a gente faz um diálogo, eu entendo que a gente está conseguindo comunicar, principalmente eu, que eu falo muito rápido. Tá certo? Então, esses são os principais problemas. E aí, a nossa contra-inteligência, qual é a nossa contra-inteligência? Como profissionais, nessa área tributária, nessa área contábil, qual é a nossa contra-inteligência? Educar, pessoal. Eu não vejo como você trabalhar se você não educar a equipe do empresário, a sua própria equipe, debater. Vocês já pensaram que um dia chegaram no escritório, delegou uma função para alguém, e depois de 3 anos você vai olhar aquela função, o cara está fazendo do mesmo jeito, quando as coisas já mudaram? E qual é a resposta? Eu sempre fiz assim. Você não estuda, não? Você não tem esse problema, não?
Graças a Deus, quando eu chego na empresa nova, é sempre o ditado, eu sempre fiz assim. Eu digo assim, ó, você sempre fez errado, desde o dia tal. Aí a gente cria essa amizade favorável nesse exato momento e prossegue a vida. Né, Augusta? Pessoal, e esse cara aqui, ó, empresário, ele não quer saber... Deixa eu, agora eu me atrapalhei. Volte. Esse cara aqui, volto a repetir, ele quer ganhar dinheiro. Vocês querem ganhar dinheiro? Se vocês não quiserem, eu posso dar minha conta bancária, a agência, Banco do Brasil, e vocês podem transferir para lá. Tá certo? Porque eu sou doido por dinheiro do meu trabalho e quem não quiser faz as doações. O que é que você acha, Fernanda? Pode ser, né? Pessoal, quer ganhar dinheiro. Sistemática, que eu defino a função de vocês, a nossa função como contador, é estruturar uma operação adequada, com o menor nível de risco possível, com a sistemática de trabalho que a equipe precisa seguir, para que não tenha contingência fiscal e tributária para levar um auto de infração. Quem aqui já levou um auto de infração, algum comunicado da Receita Federal? Só tu, eu e mais ninguém, Paulo. Está complicado para nós dois. Viu? Mas eu já levei algumas comunicações. Pessoal, depois desse negócio chamado mundo expédio, tudo mudou, não mudou? O que é que mudou? Vocês estão cansados de escutar isso, mas é uma coisa que eu aprendi, que para eu mesmo aprender, eu preciso de muita repetição. Eu me acho um pouco burro. Então, eu leio uma legislação 10 vezes, 15 vezes, ainda vou debater com o meu sócio, ainda vou perturbar o outro que eu não conversei, para montar uma linha de estratégia para trabalhar aquela informação. Tá certo? Porque toda vida que você vê um ponto de vista para um novo segmento de mercado, uma nova atividade, tem pontos relevantes a ser trabalhados. Depois desse negócio aqui, ó, e agora vocês vão mandar a SCF já, final de julho agora, isso daqui é fácil? Sim ou não? Eu diria que é fácil. O que é difícil? Estruturar as informações para mandar adequada. Vocês acham imposto de renda difícil ou fácil? Hã? Daqui a pouco eu respondo para você se é difícil ou é fácil. Pessoal, conhece os IFRS? São adotados em 120 países já do mundo. 60, 90 países estão perfeitamente adequados. É uma área de trabalho que a contabilidade tem, nós temos aqui no Brasil essa adoção, e pouca gente trabalha com isso. E essa função dessa pessoa aqui é transparecer a realidade das empresas de acordo com os mercados. Quando o cara chega para você, todo cliente seu tem um nível, todo cliente de vocês tem um nível de interpretação. Tem o cara que quer abrir a empresa, Paulo. Tem um cara, Augusto, que quer pagar, que ele entende que ele vai pagar imposto, ele quer pagar menos imposto, quer entender o que ele precisa fazer conforme a legislação. Tem o cara que quer só vender a mercadoria dele e tem o cara que ele desperta aí o terceiro ponto dele. É quando ele se toca na gestão. Aí ele procura uma consultoria financeira, uma consultoria operacional. Essas são as etapas da evolução de um empresário. Você pode olhar que tem essas etapas bem direitinho na sistemática. E essa etapa aqui é um dos padrões dele. Como é que ele vai abrir mercado para fora, se não tem adequação dessas legislações? E aí quem regulamenta é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, através do Conselho Federal de Contabilidade, tudo que é chancelado por lá. Pessoal, o que isso tem a ver com a palestra até agora? E aí? Tudo isso aqui é a estrutura que você precisa seguir para não ter complicações no imposto de renda, na contribuição social, que é uma das formas de tributação menos debatida, falei, que pouca gente tem dúvida, pouca gente conversa, mas o interessante quando a gente vai falar sobre elas, tá certo? Que ela sempre teve uma evolução constante no ano e agora em 2013 para 2014 foi disruptivo para nós da classe contábil, que pudemos neutralizar todo o impacto tributário e as pessoas não fazem ajuste a valor presente, não fazem as contas correlatas, não fazem nada. E aí estão preocupados porque não é valorizado. Como é que a gente não explica isso? Alguém se lembra do RTT? Qual é a única coisa boa de falar do RTT hoje? É que ele está no último ano de prescrição. Pronto. É a única coisa boa que tem para se falar nele. Ninguém fez um F-Conte na vida. Eu queria que alguém levantasse a mão se fizesse um F-Conte na vida. Alguém transmitiu o F-Conte completamente? Ninguém nem se lembra mais o que é F-Conte, velho. Graças a Deus. Olha, é o último ano de prescrição, viu? Depois desse ano, acabou o risco. Ninguém mandou o F-Conte preenchido. Todo mundo mandou zerado. Ou mandou com informações incompletas ou errado. Porque quando vocês iam transmitir, ia corrigir os erros lá, eu me lembro muito bem disso, o sistema travava e voltava tudo para o zero quando você ia reabrir ele no outro dia para concluir o trabalho, ou não. Ninguém trabalhou com isso, só eu. Que coisa boa.
Bom para vocês, ruim para mim no caso, viu? E aqui, pessoal, a gente consolidou com a separação através do LALU, definitivamente dessa regulamentação, tá certo? Alguém se lembra disso aqui na contabilidade, quando fez, dos princípios, dos pressupostos e tudo mais? E eu acho massa quando alguém me debater comigo imposto de renda e contribuição social, que o cara fala o seguinte: volte. Valdemir, eu devo registrar toda a saída de caixa, mesmo que seja um recibo de papel feito à mão? Sim ou não? Graças a Deus que deram essa resposta. Por quê? Por quê? Aquele cara ali amarelinho, ó, brilhante ali, ó, essência sobre a fórmula, o que é que ele diz? A essência econômica sobressai a forma jurídica, mas cuidado com ele, porque a legislação continua em vigor, mas o registro deve ser feito, tá certo? E você pode fazer o quê devido à nova legislação? Neutralizar o impacto tributário dele, mas ele pode ser registrado sim na contabilidade, porque para efeitos societários ele está em vigor, tá bom? E é esse o conceito disruptivo que as pessoas precisam ter. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar sobre contabilidade, o pessoal mandava devolver aqueles recibos de papel azul. Mandava devolver porque não era um documento regular. Aí eu ficava pensando, mas não sai o dinheiro do caixa. Aí o caixa chega a 8 milhões, Augusta. E aí, Paulo? Quer assinar um balanço desse? Entendeu? E o caixa chega a 8 milhões, porque tinha essas situações, com esse princípio aqui, com esse postulado aqui especificamente, a gente não tem mais esse problema especificamente. E essa estrutura aqui de custo histórico, custo corrente, receita líquida, valor presente, é a nova estrutura que a gente tem na contabilidade e vocês precisam adotar isso. Sabe qual é o próximo passo da contabilidade? É seguir a contabilidade. É fazer a contabilidade. O próximo passo da contabilidade é esse. É você seguir estritamente o que diz a norma e apresentar isso em forma de indicadores. Quantos de vocês fecham um balanço mensal e mandam indicadores para o cliente? Para calcular imposto de renda e contribuição social? Quem tem lucro real aqui? Ninguém. Ninguém tem lucro real não para fazer não. Você tem alguma dificuldade lá? E é isso que a gente precisa se ater, porque você precisa neutralizar o impacto disso. A grande situação é essa. O que é que eu faço? Aí eu vou compartilhar contigo. Eu uso contas específicas que tem nomenclaturas de despesa que eu possa separar isso para não sair catando um a um, certo? No balanço. Para que eu possa neutralizar esse impacto na minha apuração do imposto de renda e para quando chegar no final do ano eu não tenha um grande problema de impacto de imposto de renda. Aí aquela história que aquelas empresas que é melhor que a associação, que nunca deu lucro, né? Fica arranjando prejuízo. E vocês assinando o balanço. Aquela com 20, 30 anos, 50 anos, nunca deu lucro. Como é que pode um negócio desse? Qual é a viabilidade econômica disso? E a conformidade do cenário fiscal e tributário no Brasil é muito sereno. Para mim, sempre dessa perspectiva aqui. Que você não tem... Olha, se chegasse alguém agora para conversar com você, me dê seu balanço, agora, que eu vou conferir com você, e eu quero conferir na empresa, vocês têm capacidade de dizer, está 100% igual às duas partes. O imposto de renda, a contribuição social, que eu fiz lá pelo presumido, que é sobre faturamento, que eu faço a presunção, está ok, não tem problema. E aí falaram muito na evolução patrimonial e da financeira, mas eu tenho uma dica mais fácil para vocês sobre isso. Quanto passou pelo caixa das empresas de vocês? Quanto entrou no caixa das empresas de vocês? No caixa que eu falo é banco, conta, caixa, cliente. Quanto passou? Quanto foi o faturamento da empresa de vocês? Tem divergência do que passou lá do que está faturado? Tem? Tem divergência da quantidade de empréstimo que você fez ou do aporte do sócio? Somando aporte, faturamento e somando mais outras linhas de empréstimo, dá o que passou no banco e no caixa? Se dá, vocês estão muito melhor do que muita gente. Quer descobrir sonegação, quer botar indicador? É só essa regra. É básica. É básica. Contabilidade é um negócio lindo. Se você tiver e conhecer, estudar, e ver a estrutura dos seus clientes nesse sentido, eu vou dizer, isso aqui é reconhecimento. Isso aqui é você ter segurança e não ficar confuso dessa forma aqui. Tá certo? Ninguém tem problema com imposto de renda, ninguém levantou a mão, né? Mais de 5 mil empresas levaram um alerta agora
de maio, 5.241 empresas, só referente a DCTF e SEF. Eu fico pensando, como é que você não bate duas informações simples dessa? Pessoal, é 2 blocos na SEF, do valor que está lá, e é 2 informações na DCTF. E não bate. Foi só isso? Foi só isso. E é uma legislação muito simples, né? Ó, aqui estão os estados que foram notificados. E olha o ano que ele está notificando. 2014, que é o último ano da FCONT. Eu estou na minha cabeça decorado umas fases bem específicas de quando eu passei na vida, de acordo com os tipos de obrigação que foram implementadas. Eu me lembro que em 2009, a missão era mandar o SPED fiscal, independente da maneira que ele fosse. Nem olhava a apuração, pessoal, naquela época. Nem batia o CFOP do que estava lá. Era se transmitisse com sucesso, era sucesso já. Não era? E aqui, pessoal, está do mesmo jeito, em 2019. Transmitiu o SEF e o STF com sucesso, é sucesso. Informações básicas, estou nem falando de regulamentação, estou falando de divergência de apuração de imposto declarado, que a empresa de vocês mandaram do cliente de vocês. Aqui no Ceará, ó, foi pouca empresa, foi 177. Alguém foi um desses daqui? Ninguém. Que coisa maravilhosa. Dessa vez nem eu também, graças a Deus. Porque só dessas empresas vão ter que pagar quanto? Ó? Mais de 28 milhões de reais. Só dessas 2 informações, desses impostos tão simples. Ó, do que estava previsto a ser arrecadado, do que evoluiu, teve uma acréscimo de fiscalização de 6%. E uma diminuição de 15%, não, de 6% de 2017 para 2018, teve uma queda, tá certo? De arrecadação. Mas sobre o que estava projetado, a Receita Federal aumentou 15% de arrecadação. Esse aqui é o nível da arrecadação dos créditos que elas foram lançados, tá bom? E bem aqui assim, ó, ela fala, ó, os principais tributos arrecadados de sonegação, levando ao auto de infração, foram imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. São os 2 principais. A qualidade de uma evolução com resultado efetivo de uma fiscalização desses 2 tributos, de todos os tributos da Receita, é de 91,6% em 2018. Vocês têm menos de 8,4% para a Receita Federal poder errar numa assertividade na fiscalização. Disso, de ela ser precisa, não que ela não vá tomar alguma coisa de você numa atuação fiscal. Vocês conhecem essas operações aqui? São as principais operações especiais do Brasil hoje, que ainda continua. Uma delas é bem conhecida, né? A Lava Jato, nós temos as fraudes de títulos públicos, a Zelote, temos tantas outras aí, acrônicos, todas elas com base em quê? Na contabilidade, evolução de renda, oferecimento de renda, tudo isso o quê? Legislação do imposto de renda, normatização, seguir a legislação fiscal, seguir a legislação contábil. E mesmo assim, esses caras que têm uma equipe inteira que cometeram esses delitos, tinha setores inteiros, tinham problema nessa legislação especificamente. Tá certo? Por que isso? Documento fiscal, exploração fiscal e contabilidade digital. Aí o pessoal ainda quer mandar a contabilidade para a junta comercial pelos arquivos agora, porque não, aqui é mais fácil, não vai ser historiado, não. Quando o principal documento que deu origem a tudo é a nota fiscal eletrônica. Para começar lá a presunção do simples, para começar o simples, a presunção do lucro presumido, do lucro arbitrário e do chegar no lucro real com o resultado do exercício. Essa estrutura aqui, digital, é que mudou o jogo de vocês, que vai mudar o nosso jogo. Tá bom? Aí eu pergunto, quantos de vocês estão encerrando balanços de 2015? Quantos de vocês não encerraram nunca um balanço na vida? Quantos de vocês chegaram à conclusão que era melhor o presumido ou o lucro arbitrário, ou então o lucro real? Valdemir, qual é o melhor regime tributário para mim calcular o imposto de renda e contribuição social? Eu tenho algumas sistemáticas bem simples, às vezes que eu uso na hora da conversa com o cara, que o cara quer a resposta na hora. E para a definição do lucro presumido no comércio, eu pergunto, sua margem é inferior a 8%? Para a contribuição social, imposto de renda é favorável, se for abaixo, é para o lucro real. Mas só, se você tiver pouco crédito de PIS e COFINS, vamos calcular os outros impostos, para a gente poder definir, porque uma vez que você define a forma de tributação desses 2 tributos, define toda a sistemática dos demais.
tributos que você vai adotar. Tá bom? Então, metodologia sim que você pode utilizar, seu resultado final é abaixo de 8, Paulo? Não, Valdemir, não é. Eu tenho ali 11, 11 e pouco. Então, se ele já tem 11, 11 e pouco, já estamos por baixo também, que o custo dele já não pode também bater com o PIS e COFINS. São regras que nem sempre condizem com a realidade, mas são algumas estratégias que você pode tomar para orientar na hora. Que quando uma pessoa lhe pergunta, ela quer o quê? Não, não quer nada, Valdemir, ele quer só perguntar. A resposta é besteira, não é? Meu povo, me ajude. Pessoal, quer a resposta, a gente não tem como dar uma solução simples. Contabilidade, olha, eu estava num grupo que tem um pessoal que é liberal, e tem um pessoal que fala muito sobre tributação. E ele falando umas coisas lá sobre tributação, aí o cara fala assim, não, é porque ele montou uma empresa de lucro real, um lucro presumido, para tirar 60% do lucro de cá, botar por de cá, e ter uma margem de lucro de tanto. Eu disse, homem, tu é um fera, porque eu não consigo fazer um negócio desse. Parece que quanto menos conhecimento você tem, menos responsabilidade e qualidade você tem de orientar. É tipo assim, vai, né? E acabou-se. Não dá para você tomar decisões assim. Eu não consigo tomar uma decisão se eu não sentar e fazer um cálculo para me saber qual a melhor sistemática. Não dá. Eu preciso verificar qual é a sistemática. Eu posso dar alguns segmentos na legislação, mas tomar decisão não. Pessoal, aqui é o tanto de declarações fiscais que as empresas estão mandando ano após ano. Qual é a que falta aí? Falta é financeira, é social, DEMED, mas essas daí são as principais, né? Mas elas estão só aumentando. Ó. Sabe o que é isso aqui? Lastro patrimonial, lastro financeiro, índice de rentabilidade de cada negócio, estatística. Sabe o pessoal que usa estatística? É Receita Federal. A Cefaz, do Estado de Ceará, informa quantos por cento vocês aumentaram de arrecadação ou diminuíram de arrecadação? Informa se vocês entrarem lá no... Qual o portal? Aí, você se lembra, né? Mostra bem direitinho, mostra quanto você tem de cartão, foi a crédito, foi a débito, qual foi a bandeira, qual é a divergência que está na declaração fiscal do que foi ser faturado, né, Daniel? Aí você que vem na táxi aprende mais um pouquinho, né, Daniel? Pessoal, vocês conhecem esse cara aqui? Ouvi falar muito, escuto muito falar ainda do T-Rex, sistema Árpia. Ainda escutou falar, eles tem um dinossauro lá, fazendo medo, né? Quando é esse cara aqui que faz todo o processo, ele seleciona o contribuinte, ele vistoria o contribuinte, ele audita o contribuinte, lança o crédito do contribuinte, e dependendo da qualidade desse crédito, vai uma pessoa lá, um auditor, verificar ou não aquela informação. Porque quem vai ter que prestar esclarecimento é você, para dizer se ele está certo ou se ele está errado. Aí vocês vão se lembrar de quê? Daqueles 91,8% de assertividade de resultado no início da fiscalização, que esse cara aqui começa a fazer sozinho. Pronto. E aí, falar sobre legislação fiscal de imposto de renda, eu gosto de trazer especificamente sobre a legislação, esses 4 etapas. Conceito de imposto de renda, majoração patrimonial. Esse é o conceito de imposto de renda, esses são os principais conceitos do mundo de tributação. A definição do problema do Brasil tributário, se você, Francélio, vai dizer bem para vocês aí, olha, Francélio, um bocado de responsabilidade para ti, viu? Eu gosto de dar responsabilidade para os outros. Da mesma forma que o Fábio também vai sanar tudo de PIS e COFINS, e a Paula quer falar tudo da recuperação do ST. Então, eles vão resolver, vou botar só os problemas. Que o mundo desenvolvido está no patrimônio, porque lá é mais fácil vistoriar, lá é mais fácil identificar, lá é mais fácil tributar. E no Brasil, a gente ainda está no consumo ainda dos produtos da tributação, tá certo? Contribuinte, pessoa jurídica, equiparado à pessoa jurídica, tá certo? Entidade na forma geral. Fato gerador, a oferir renda de qualquer natureza. Vocês acham que essas empresas, Aldebrecht, qualquer empresa dessa, fizeram alguma operação específica, uma empresa que é autuada, você acha que depois que eles são autuados, de alguma lavagem de dinheiro, eles voltam para pedir um imposto? Porque eles pagaram ali aquele imposto, mas eles estavam sonegando e fraudando? Vocês acham que esse dinheiro volta do pagamento do imposto, tem uma restituição disso? Definição do imposto de renda é isso, ó. Qualquer natureza, meu filho. Teve renda, definiu lá especificamente na legislação, você disse que era faturamento de construção, você disse que era comércio, está aqui a legislação do comércio, você recolheu porque você quis fazer coisa errada, ponto final. Tá certo? Ó, definiu tributação para exercício social, tem que existir
para todo exercício social, presumido, simples, arbitrário ou lucro real. Só que na legislação brasileira temos as exceções, que aí permanece, que a gente tem que ver cada caso, cada estrutura da situação. Sabemos que a gente está no simples, faturou acima de 4.800.000, passou ali, tem que ir para onde? Para canto nenhum, né, Valdemir? Não, pessoal, tem que ir para outro regime tributário. Lucro presumido, 78 milhões. Lucro real não tem limite de faturamento e nem lucro arbitrário também não tem limite de faturamento. Tá certo? Pronto. A diferença de cada regime desse é que a gente tem que conhecer a receita que está gerando por isso aí. Tem uma sistemática que eu uso muito em tributação, Paulo. Vamos ver se você concorda comigo. Cada linha de faturamento da empresa pode ser uma tributação específica e você tem que analisar de acordo com aquela operação específica. Para o imposto de renda, da mesma forma, e por demais tributos também. Porque os tributos, a gente tem que imaginar também, se lembrar bastante disso, que eles sobressaem a regra do regime geral. O ICMS, você não exclui do Simples Nacional quando ele é ST? O ISS retido também, você não exclui? O PIS e COFINS monofásico, vocês excluem também? Ou não? Ah, sim, graças a Deus. Né, Sol? Pessoal, a contribuição social sobre o lucro líquido, isso é uma coisa interessante de falar sobre ela, tá certo? O fato gerador dela, o que a gente tem que entender sobre tributação? É o tributo. O imposto de renda ele é um imposto e aqui uma contribuição. Essa é a diferença dos dois. A destinação da contribuição tem uma destinação específica, por isso que ela foi criada e ela tem a mesma base de cálculo, por assim dizer, entre aspas, que a legislação brasileira permite, tá certo? É tanto que para todos os outros efeitos, tá certo? Ó, ela segue a regra vigente da lei do imposto de renda, tá bom? Só porque ela tem alíquotas próprias e tem algumas situações que a regra do imposto de renda é mais específica e vai sobrepor, a gente tem que analisar. Se alguém quiser alguma dúvida, pode perguntar, porque aí eu consigo ser mais específico e ajudar vocês na ocasião. Se eu souber, eu respondo, se não, eu estudo e a gente vai debater depois. Tá certo? Pessoal, cada época dessa daqui, e aí são épocas distantes que não vai afetar hoje, porque o último ano aqui é o de 2014, como eu estou falando para vocês, que vocês fizeram a opção ou não por tomar logo essa legislação aqui lá em agosto de 2014. Vocês se lembram de agosto de 2014? Da DCTF que vocês tinham que mandar, que deu problema, ninguém era um desespero, deixaram para o último dia. Esse último cara aqui, pessoal, eu vou repetir aqui para vocês, eu quero, se vocês saírem sabendo disso daqui dessa palestra, eu estou mais do que satisfeito da nossa conversa. Esse último cara aqui separou o societário de fiscal. Esse cara aqui disse, tu resolve lá no LALU o teu problema tributário. Agora tu me explica direitinho, porque senão eu converso contigo. Porque não é só você mandar o LALU que vai resolver. Quem sabe o que é um LALU? Eu passei a faculdade toda sem saber o que era LALU e sem saber o que era balanço, suspensão e redução. E a vergonha, olha, a vergonha, tem um ditado de um cara, eu estava até conversando com o Ciro. A vergonha de aprender é tão grande, a vergonha de você aprender algo novo é tão grande que você tem medo de perguntar. Porque alguém pode lhe criticar porque você não sabe dessa informação. Vocês nasceram andando e falando? Pronto. Entendeu? É humildade, vai definir a gente. Eu converso, o pessoal trabalha com a minha equipe, pergunto as coisas para ele e vou debater com eles. Porque, principalmente, se eles estiverem entendendo errado, eu preciso entender como é a percepção dele sobre as regras que eles estão trabalhando. Entendeu? E todo mundo, pessoal, hoje é aqui, ó, olho no conhecimento. Se você quer ter conhecimento, você tem. Você não precisa fazer um MBA, você não precisa fazer nada. Se você for na internet, pegar as 3 primeiras páginas de conteúdo, salvar lá, abrir um bocado e começar a ler, verificar a fonte, verificar a legislação, se a lei está em vigor ou não, vocês tomam as suas decisões, tomam não? Qual é o problema? Não faz isso. Né? Não faz isso. E aí não tem como entrar por... Como é que a gente falava antigamente? Osmose. Pronto, não tem como entrar como osmose. Pessoal, no LALU, tem 2 caras que falam assim, ó, lado A, lado B. Eles não são contra ninguém. Eles são caras que definem algumas regras de estrutura que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá bom? E aí, pessoal, qual a resposta dessa pergunta? Qual a resposta dessa pergunta? Depende. Você precisa fazer o que para responder ela? Sentar, fazer cálculos e definir uma estrutura adequada. Porque não é o efeito de optar por um segmento tributário, é um efeito de seguir toda uma normativa de estrutura de conformidade da legislação.
E a gente tem duas diferenças que a gente fala em legislação. Qual é? Legislação fiscal e legislação tributária. Conformidade das obrigações fiscais, obrigação acessória e a obrigação principal, que é pagar o imposto. Tá certo? Aí as pessoas falam para mim assim, não, Valdemir, o grande problema hoje é a legislação fiscal de seguir a normativa de cada área para dar todas as obrigações. Vocês acham que realmente é isso? Se vocês sabem tudo que vocês têm que fazer na legislação tributária, e o problema de vocês é só a fiscal, não é. É as duas. Tá certo? A obrigação de você informar, a qualidade dessa informação e a forma de que você chegou àquela informação para tomar subsídio. Alguém que fez alguma defesa na Receita Federal? Ninguém. Meu amigo ali fez uma, eu também fiz uma. E eu fiz uma bem interessante em 2014, quando eu fundei a Control Pax, a minha empresa. Sabe o que eu fiz lá? Eu fiz uma alteração no aditivo da empresa. Sabe o que eu fiz na alteração no aditivo? Botei uma atividade de locação de mão de obra. Adivinha qual era o posto do meu cliente? Adivinha? Simples Nacional. Foi o que aconteceu? Perdeu o Playboy, não é não? Mas aí, a gente pode entrar com todo tipo de recurso e pode conversar com todo mundo. Só a qualidade e a forma que a gente argumenta para ganhar. E eu tenho uma brincadeira, quando eu digo que eu entro numa briga, eu não entro para perder não, eu entro para ganhar. Foi o que eu fiz. Eu entrei com recurso, dizendo que eu nunca prestei atividade, mostrei meu faturamento dos últimos 12 meses, mostrei minha projeção de caixa futura do meu cliente, o que a gente faz de atividade, qual é o nosso negócio, e disse que foi um erro meu de ter colocado aquela atividade, entrei com recurso. Aí foi um ano de emoção e depois o resultado. Ganhei. Agora por quê? Porque eu fundamentei bem. E eu vi uma mesma defesa dessa, isso é uma fundamentação errada. Em 2015, foi 2015, você se lembra daquela alíquota da contribuição patronal sobre o faturamento? Rapaz, a área trabalhista para mim é péssima, ainda bem que eu tenho sido na minha vida. CPP dentro do Simples, CPRB, quando era lá no faturamento. Da construção civil, o cara falou, dentro do Simples, que ele ia fazer isso pelo faturamento. E a empresa desse cara que eu fechei contrato agora, ele perdeu o Simples lá. Aí ele pagou pelo anexo 4, o da folha, e agora vai pagar multa e juros pelo faturamento, porque veio a fiscalização agora. Para prescrever o crédito de 2014, o cara veio cobrar agora. Viu como é que é a regra? Receita Federal dificilmente perde alguma coisa, pessoal. Então, qual foi a defesa dele? O mantra do Madruga, né? E aí qual foi o grande erro dele na defesa dele? Ele confessou o erro, mas não justificou o motivo do erro e não explicou o erro dele corretamente para ganhar a defesa. Como ele fez uma explicação equivocada, então ele não teve qualidade para tomar a decisão. Foi o que ela fez, negou. Mas antes dela negar, tem uma coisa, ela própria errou também, ela só copiou e colou uma decisão anterior, mudou até o CNPJ do cara. E ele perdeu o recurso por isso, de novo. Aí, pessoal, é brincadeira, você teve uma chance para entrar, você perdeu, porque você não explicou. Aí você teve outra chance pelo erro da Receita, que é muito difícil, e você perdeu de novo, porque você não foi adequado. Pessoal, se não sabe, conversa, pergunta. É o que eu mais faço na minha vida com meus colegas da área. Gestão de risco fiscal, conformidade e inteligência fiscal. E aí, ó, toda essa estrutura de legislação aqui, para chegar aqui, foi toda a evolução que a gente teve da modernização da contabilidade em si. Tá bom? Qual é a diferença desses dois caras? Um é a contabilidade, o outro é o que a 12.973 diz para vocês, neutraliza agora os efeitos societários para os impactos tributários. É isso que ela dá essa diferença aí. E é isso que você tem que entender, principalmente quem vai fazer lucro real. Tá certo? Que vai ter uma sistemática bem interessante. Infelizmente, não dá para debater exaustivamente sobre LALUP, que é quase humanamente exaurir esse negócio. A principal legislação do país é essa, não tem como, então. Mas tem uma coisa que eu gostaria muito de falar sobre vocês, valor presente, tá certo? Definição de caixa líquida, tá certo? Definição contábil do negócio, e a gente precisa entender o que é desse cara especificamente, tá certo? Deixa eu passar aqui, que eu acho... Queria mostrar para vocês
Um exemplo bem prático disso, porque o conceito, eu me perdi muito no conceito quando eu fui ler essa legislação. Não sei vocês, quem já leu essa legislação? Especificamente nesse ponto? Só o Fábio? E aí, Fábio, você se perdeu nela em algum ponto? Na definição desse negócio, como é que eu ia neutralizar ele? Eu passei 2 horas para entender a coisa mais simples do mundo. E mesmo assim ainda não entendi. Saí perguntando Deus e o mundo, aí que eu fui entender com os outros. E fui entender muito bem ainda, eu vou mostrar para vocês, é quando vocês vão ler um manual de um SPED qualquer. Lá tem informação, sabe o quê? Fiscal, informação tributária, informação contábil. Eu vou mostrar isso para vocês já, na prática, como é que acontece. Se você não ler, você não tem como entender esse negócio. Isso daqui é o controle dos ajustes que você precisa fazer. É dessa forma aqui que você evidencia a qualidade dessas informações. Só porque não é só registrar, você precisa ter uma fundamentação. Quando você fala ajuste a valor presente, você está definindo que você está aumentando de receita, e que você precisa neutralizar isso antes que tenha impacto tributário, você precisa controlar isso dentro do seu balanço, para que você não tenha problemas futuros. Quantos terrenos tem os balanços de vocês que estão por valor de custo histórico? É só atualizar o valor de mercado? É? Não. A gente precisa ter uma fundamentação daquilo para ter uma segurança da avaliação. Porque também você não pode pegar um balanço seu e atualizar alguma coisa a valor presente, porque a definição desse valor presente é a capacidade de geração de caixa, a utilização dele no período e também se ele fosse vendido nesse exato momento. São esses 3 pontos que você tem que analisar. Esse ponto você precisa ter uma fundamentação muito específica referente a isso. E o exemplo mais tranquilo que você usa também perante isso é quando você faz toda a depreciação do bem. Aquele bem não tem mais nenhum valor, deixou de existir, você precisa deixar um valor residual na contabilidade. Você ouviu falar disso? Eu acho massa em contabilidade também, quando o pessoal fala que não existe mais ajuste de exercícios anteriores. Aí o cara faz, agora eu descobri, pode fazer? Pode, basta ter que ter nota explicativa e fundamentação legal para isso. Da mesma forma para fazer um procedimento desse. Tá bom? E o conceito aí de impairment não pode mais ser aplicado, tá bom? E definição do lucro real que a gente pode ter. E principalmente que tem que saber, lá no artigo, é lucro real, é o lucro líquido do período de apuração, mais os ajustes de adições, exclusões e compensações, prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. A determinação do lucro real sempre será precedida de uma apuração de lucro líquido de cada período com base nas observações das leis comerciais. Ou seja, você faz a contabilidade e depois aplica a legislação fiscal, que é o que eu estou falando para vocês, que é a 12.973. E aí, pessoal, cada segmento de você, cada observação vai ter que ser específico para ser debatido. Quando a gente fala isso, a gente também pode dizer sobre esse conceito aqui, ó, apuração através de apuração contábil, ajuste na LU, demonstração contábil, regime trimestral ou anual. O que eu acho mais interessante é que eu nunca vi o trimestral ser favorável para ninguém. E é o que a maioria das pessoas se utiliza, com a justificativa de ter mais tempo para trabalhar. E eu não sei qual é esse mais tempo para trabalhar. Tem uns exemplos que eu vou deixar depois para ensinar lá para o conselho, tem mostrando lá a apuração trimestral e a apuração normal. E dentro daquela demonstração que eu usei, fiz diversos testes, no mínimo ela perde ali 30, 50 mil, os cálculos que eu usei, depende do seu resultado também, pode ser diferente. Se a sua empresa é aquela que dá prejuízo o ano inteiro, aí não importa se é trimestral ou é real. Aí você nunca vai ter lá imposto a pagar, tá certo? E uma vez que você faz essa opção do real ou do trimestral, o que acontece? Nada, Valdemir. Acontece, pessoal. É definido para todo o ano calendário aquela sistemática de apuração dentro do lucro real. Agora, um ponto aqui que muita gente acha bom a gente falar, Paulo, é que quando você encerra trimestral, é como se você encerrasse um exercício de um ano calendário, não é? E quando você encerra um ano calendário, o que você pode aproveitar? 30%, tá certo? Do seu resultado líquido, você pode pegar o prejuízo. E sabe o que eu acho mais interessante quando eu falo disso? É que a pessoa faz assim, não, 30% sobre o meu prejuízo. E a pessoa não controla o prejuízo no LALU, na parte B. Aí o que a pessoa faz? Quando o lucro, no final do ano, societário, ultrapassa os prejuízos que você teve trimestral, você tem prejuízo na sua conta final? Não. Não vai ter prejuízo na conta final. Aí você não mais aproveita o que você poderia aproveitar, porque você não controlou na parte B do LALU adequadamente. Isso acontece demais.
Acontece muito mesmo. Canso de ver isso por aí. Aqui é a definição da obrigatoriedade, tá certo? 78 milhões, bancos, corretoras, certo? Quem optou normalmente, tá certo? Factory. Alguém já ouviu falar aqui as novas operações que estão sendo realizadas agora, o nosso modelozinho de banco, que as empresas estão tomando crédito, operação tributária. Quando eu me lembrar, eu sempre me lembro, depois eu digo para vocês. Ó, pessoal, forma de apuração indefinida e retratável. Se lembra aqui, ó, 15%, adicional de 10%, a contribuição social, 9%. Tem regra mais fácil que essa? Por que é o principal tributo auditado, é o principal tributo arrecadado, é o principal tributo notificado? Nós temos lucro presumido, lucro real, temos isso dentro do Simples, na sistemática dele normal, de acordo com cada anexo, e temos também no lucro arbitrário, que nunca vi ninguém fazer, mas também é uma sistemática que vocês podem adotar em algum período. Tá bom? Alguém se lembra da adicional, o que é que isso significa? Não vou tomar como vocês, todo mundo conhece isso, não. Vou pensar que alguém aqui não poderia saber. Só uma pessoa. No caso, poderia ser até eu mesmo, tivesse dado aí há uns 4 anos atrás. O adicional quer dizer, se você está no lucro real, o que você ultrapassar de lucro de 20%, ou de 20 mil no mês, você aplica sobre essa diferença, esses 10% de imposto de renda. E recolhe na mesma guia dos 15%, pessoal. Tá certo? Dedutibilidade na inadimplência. Alguém já ouviu falar disso? Ninguém. Como é que você dá baixa disso na contabilidade? Vocês podem, até 15 mil, 6 meses de inadimplência, vocês podem deduzir da base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social. Tudo que eu estou falando aqui, desde aquele negocinho que é lucro real, é tudo no lucro real. Tranquilo? Sim ou não? Graças a Deus. Ó, acima de 15 mil até 100 mil, você precisa ter 12 meses de atraso e protestar do título, tá certo? Acima de 100 mil, 12 meses em execução judicial. Ali, com garantia acima de 24 meses, tá certo? Todo o valor acima de 100 mil reais para você ter garantia, está com 24 meses e está em execução judicial. Ou seja, só o primeiro não precisa ali, tem nenhuma especificação, você já pode compensar. Todos os outros valores você pode compensar. Aí você pergunta, Valdemir, é todos os títulos ou é um título específico ou como é que é? Ou ninguém tem dúvida disso? Se ninguém tem dúvida, eu passo. Tá, tem? Aí, também tem. Pessoal, é pelo valor que você tem ali disponível, que você vai dar baixa, você tem que somar tudo e saber que está no procedimento. É o total, tá certo? Não é nada individual. Depreciação. Aí tem duas coisas a ser faladas sobre isso, especificamente, onde todo mundo comete erro, principalmente em PIS e COFINS, quando ali está com as planilhas. Ninguém comete esse tipo de erro, né? Acelerar a depreciação dos bens. Quem usa planilha aqui? Fazer a apuração de PIS e COFINS do lucro real? Ninguém usa, todo mundo é no sistema, né? Rapaz, que coisa maravilhosa, Daniel. Tu também é assim, né? Aí. Daniel é meu exemplo de tecnologia. Pessoal, quando você tem um bem que tem um desgaste acelerado desse bem, pela maneira que você usa ele, para ter uma depreciação e você ter uma dedutibilidade dele contabilmente, vocês vão se lembrar que pode fazer o quê? Registrar na contabilidade aquela depreciação acelerada pelo desgaste, pelo efeito que você conhece. Fiscalmente, você precisa ter um laudo técnico e botar isso na Receita Federal para ela aceitar isso tributariamente. Já quando você tem um benefício fiscal para isso, você não precisa ter essa informação. Qual é o problema disso? É porque algumas dessas coisas têm impacto no LALU. Se você tem um fiscal já, e não acontece isso na vida real da contabilidade, da sua depreciação, que são coisas diferentes, que é só uma das coisas que são tão diferentes, o que acontece? Vai ter que controlar isso aqui no LALU. Vai ter que adicionar isso aqui, quando for o fiscal, tá certo? Dentro da contabilidade, no próximo, te excluir da contabilidade no próximo exercício. Porque a depreciação você está fazendo normal. Só porque você tem um benefício fiscal. Você acelerou para ter o ganho ali, pagar menos imposto naquele espaço de tempo. Mas na contabilidade você continua lançando normal. E depois você tem que incluir isso, tem que excluir isso para não continuar diminuindo aí o seu imposto a pagar, Paulo. Tá certo? E esses erros, pessoal, são os mais simples, mais que acontecem. E aí, a definição de ativo imobilizado, valor mínimo,
e temos conflitos de interesse, que se você tem uma cadeira de R$200, não entra. Mas se você tem 30 cadeiras de R$200, o que você faz? A legislação diz unitário, né? Então não pode. E é uma confusão que a gente tem muito em balança. Arrendamento mercantil, operacional e financeiro. Tem problema disso, vocês? Vocês veem problema disso no regime tributário para calcular o imposto de renda? Ou não verem? Não há forma de controle para isso? Pessoal, leasing financeiro, você faz depreciação. Leasing operacional é despesa. Só porque você também tem isso daqui contabilizado e você tem que neutralizar essas informações. Vocês conseguem visualizar isso? Sim ou não? Sim ou não? Está com dúvida? Ah, será ali não. Quando ele é operacional, tá certo? Ele é um aluguel de fato. Não tem nenhum problema perante a isso. Tá certo? Quando ele é financeiro, você vai adquirir esse bem no final. Isso para a contabilidade quer dizer um é ativo e o outro é aluguel de um bem. Tá ok? Aluguel, você joga direto para o resultado. O outro você vai controlar dentro do seu ativo. Um você vai usar como despesa financeira operacional e o outro financeiro, você vai usar a despesa dele financeira para neutralizar na contabilidade. Porque o que você vai usar de fato é o quê? A depreciação desse bem. Entenderam? Ficaram com dúvida, nos balançaram a cabeça dizendo que sim, ninguém balançou dizendo que não, vamos para frente. Ó, isso aqui é a regra de ouro para que você tenha dúvida na contabilidade para entender essa separação muito simples, pessoal. Definição de despesa dedutível. Todo mundo entende que é uma despesa dedutível? O que é usado ou não para fins fiscais. Tá certo? Para definir isso muito simples, ser necessária a operação da empresa, ser comprovado por documentação e escrituração contábil habeas, tá certo? Aí aquele papelzinho da essência sobre a fórmula não tem validade aqui, tá bom? Tem esse ponto específico. Respeitar o princípio da competência, tá bom? E não ser computado como custo de aquisição de ativo. Olha como contabilidade é massa. E o pessoal ainda diz que contabilidade não tem graça, que é normal, não tem alteração, é simples, não tem estrutura para você definir, fazer viabilidade. É muito simples, né? E aí você vê todo o casamento dele com o regime aí de recolhimento de imposto de renda. Esses são conceitos mais teóricos para que vocês possam compreender e fundamentar aquelas situações lá, mas tomando como base aquilo é a base de tudo. E aqui, ó, tem uma solução de consulta antiga, mas eu achei bem interessante, certo? De um processo. Que ele fala que a despesa era irrelevante para a operação. Só isso. Aí ele descaracterizou e não vale para fins fiscais. Tem um processo muito antigo do pessoal referente à área de marketing e patente. Quem me deu essa aula foi até tu, Fábio. Eu me lembro que questão que usar o PIS e COFINS para efeitos tomar crédito sobre publicidade e propaganda. Não sei se tu acompanhou ainda como é que está, mas tinha essa situação bem específica lá que a legislação não permitia para PIS e COFINS. Juros sobre capital próprio, que é a nova modalidade que eu acredito que vai ser usada bastante. E a gente pode usar juros sobre capital próprio da seguinte forma, tá certo? TJLP, você aplica o capital, reserva de lucro, ações de tesouraria e prejuízo utiliza um deles, tá certo? Limitado a 50%, tá certo? Do maior valor. E aí você faz antes do resultado do imposto de renda para ser dedutível do imposto de renda. É o que eu acredito que vai ser mais interessante para o futuro da legislação, o que toge aí tributário aí, de acordo com o que pode vir. É o que eu acredito muito nessa área. Principalmente pelos pronunciamentos do nosso ministro, né? Aqui também é um exemplo prático aqui, que você pode considerar. Por quê, pessoal? Eu acredito fortemente que o conceito de distribuição de lucro vai deixar de existir daqui a pouco. Só tem dois países no mundo que usam, o Brasil e a Estônia. E todo mundo desenvolvido usa o princípio da arrecadação, o oferimento de renda e o patrimônio. Vocês acham que a gente vai continuar dessa forma sobre o consumo? Nós temos um cunho liberal agora na cadeira da economia. Certo? Comportamento que vai por aí. Limitação de 30%. Volto a repetir. Controla isso do lado B do LALU e não se esquece de maneira nenhuma. Recupere e sempre confere. É um dos maiores erros que estão aí ainda vendo dentro do LALU, que transmitiu a SCF com qualidade, parece que o pessoal se desespera para dizer que foi sucesso e não confere as bases de cálculo, não confere as informações que geraram aquelas bases de cálculo. E o que tem de mais erro em declaração fiscal hoje, a declaração mais complexa, eu poderia dizer alguma, seria a SCF. Eu acho mais complexo que o SPED fiscal, contribuição, dentre tantos outros. Tá certo? Sabe por que eu acho ela mais complexa?
porque as pessoas fazem uma vez por ano. Aí ela vai estudar aí vai estudar nesse mês que vai transmitir ela. E vai ver toda a legislação específica disso. Ó, isso daqui está no manual da SCF. Definição de prejuízo não operacional, para quem diz que na contabilidade deixou de existir. Deixou de existir. Mas aqui continua. Se você tem uma receita de ganho de capital, certo? E você teve o ganho de capital naquele período, fez a apuração, houve o ganho de capital, você só pode fazer a compensação dela com um prejuízo de ganho de capital. E muita gente não se liga nisso. Tá certo? As receitas não operacionais com cunhos não operacionais. Se eu tiver um prejuízo aqui, eu só posso neutralizar com outra receita no ano exercente. No ano seguinte, você tem que controlar numa ficha específica, ó, sobre esses assuntos. Está aí a legislaçãozinha que era tão fácil do imposto de renda. E é porque eu não dá tempo de entrar em muitos detalhes aqui. Então seria bem interessante falar sobre isso. Ó, LALU, pessoal. Lado A é os lançamentos de adição e exclusão que você vai fazer. Lado B é o controle de tudo aquilo que você vai adicionar no futuro ou tirar, excluir do futuro das suas bases de cálculos. Pensa assim e quer de uma forma muito simples compreender isso no seu dia a dia? Quer? O pessoal não quer não, viu, Paulo? Rapaz, eu queria tanto um negócio desse, se eu tivesse. Isso daqui, ó. Tanto na adição que você vai incluir, quanto na exclusão, você tem conceitos de receita e de despesa. Como é que você coloca uma receita? Quando é que você tira uma receita? O que é adicionar? O que é excluir? No LALU, é engraçado que as pessoas não sabem e não, na prática, quando vai fazer, fica se confundindo e não entende. Adicionar, pessoal, é tudo para acrescentar a base de cálculo, tá certo? Excluir é tirar da base de cálculo. E qual é o efeito disso? Aumentar ou diminuir lá o valor do seu imposto devido. Segue essa regra aqui que não tem erro, é muito simples isso, tá certo? Aqui é a estruturazinha, primeiro vem a adição, depois vem as exclusões, as compensações, e aí você tem um resultado final do lucro ou prejuízo aí, situação. Isso daqui, ó, como fosse o lado B do LALU, você controla a data do lançamento, o histórico, as referenciações dele, do que você tem feito. É esse cara aqui que você tem que aprender a neutralizar mais, tá certo? Para levar para o futuro. E isso, só para reforçar, ó, é LALU e LALEX, ou seja, livre de apuração do imposto de renda, livre de apuração da contribuição social sobre o lucro líquido. Então tem efeito nos dois, tá certo? Não esquece disso. E distribuição de lucro, temos o lucro real e temos o lucro presumido, onde vocês sabem, lucro real, pega o resultado societário, aplica as informações fiscais de adições e exclusões e vê lá o que tem para distribuir. É isso? Lucro fiscal, presumido. Tem a mesma sistemática se você quiser adotar, tá bom? E também tem a presunção que vocês podem fazer. Todo mundo sabe o que é a presunção? Sim ou não? Graças a Deus. Pronto, deixa eu ir embora. Só porque eu quero perguntar um negócio a vocês aqui agora. Tá certo? Ah, se você está no presumido e nunca fez contabilidade. Não, aqui é só falando, ó. No presumido, você pode usar a presunção para fazer a distribuição, tá certo? Que é aquela regra. Se for comércio, 8%, né? Subtrai os impostos federais, PIS, COFINS e contribuição social, e o que sobrar, você lá, certo? Estourando o tempo, né, Francélio? Francélio está me expulsando. Pessoal, para encerrar, quero falar só disso aqui, e o resto a gente debate em outro momento. Eu faço uma live, a gente conversa, depois a gente faz junto, Francélio. Se você não tem contabilidade, vocês precisam montar a contabilidade para se mudar de um regime tributário para o outro, for para o lucro real. Porque lá só funciona com contabilidade. E aí tem a confusão. E os livros, como é que fica? Aí eu digo para você, não fica. Vai sem livro. Tá certo? Porque, infelizmente, você não seguiu o princípio contábil nem societário. Você seguiu só o princípio fiscal. E agora vai precisar implementar todo um balanço do zero. Tá certo? É construir, de fato, um balanço do zero. Tá bom? E aí, não vou falar sobre isso aqui, SCP, depois a gente fala. Gestão de risco fiscal é minimizar, tá certo, esses conflitos. Planejamento eficiente, ter cuidado. Toda vez que você tiver um risco fiscal, tenha a prudência, tá certo? Faça uma solução de consulta num órgão competente que ele vai se pronunciar sobre aquela situação, que você vai suspender o impacto daquilo numa fiscalização imediata. É a coisa mais fácil para que você possa seguir, tá bom? Monitoramento das questões tributárias.
Já falamos aqui, muda constantemente. Então, o cara que está fazendo hoje, não deixa ele passar a vida toda dele fazendo a mesma coisa, sem conferir a legislação. E a minha pergunta que eu quero deixar para vocês, que eu fiz no começo, é sobre distribuição de lucro, que eu acabei de falar com vocês. Me diga uma coisa, que vale a distribuição de lucro contábil, societário, ou a distribuição de lucro fiscal? Qual é? É a depois da apuração da contabilidade ou depois da apuração do LALU? Depois da apuração do LALU, pessoal. Porque a distribuição de, o que define a isenção da distribuição de lucro é uma legislação fiscal. E para isso você faz todo o procedimento, o que sobra de lucro ali, depois do imposto de renda, aqueles cálculos você usa para fazer a distribuição. Agora, exato. Exato. Tem que bater, e a forma de você distribuir lucro não é caixa. Tem conflitos de interesse demais, não corra esse risco, faça transferência bancária e defina. Quer fazer a distribuição de lucro mensal? Faça a contabilidade mensal. Viu? Pronto. E aí, são as oportunidades que a gente tem na área tributária. Pessoal, se tiver uma simplificação, você tem que pensar o seguinte, o que é que vai ter essa simplificação e qual é o impacto disso? Sabe aquele pedido que a gente tem? Diminui a aplicação fiscal, reduz a forma do cálculo do PIS e COFINS, unifica que não pode unificar. Como é que vai ficar a minha área de atuação perante isso? Quais as oportunidades que vão deixar de existir e o que vai passar a existir? Eu falo muito isso para a nossa profissão. Cuidado que a gente pede. Todo mundo queria automatizar as declarações, todo mundo queria ter mais capacidade de trabalho, trabalhar à distância, hoje a gente tem. E o maior exemplo, eu falei no começo, que é um dos maiores concorrentes nossos em todo local, que eu contabilizei. Está preparado para competir com ele? Defina a sua regra e a sua estratégia de competição. Tá certo? Para você poder sobreviver no mercado. O mercado está aí, vai continuar aí. A sistemática do trabalho que vai mudar. Tá bom? Simples Nacional é fácil? Olha o tanto da estratégia que vão ser notificadas aí. Mais de 20 mil empresas agora vão passar por um pente fino, só devido a regras de sonegação por abrir 3, 4, 5 empresas. Tá bom? Então não tem nada fácil, não tem nada simples. Tem trabalho, foco, determinação, disciplina e capacidade técnica nossa. Tá bom? E sanidade, a gente fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Eu tenho isso todo dia em vista, que eu não sei como é que as pessoas querem ganhar mais se elas não fazem nada diferente. Eu não sei como é que as pessoas querem ser reconhecidas se elas não mudam a metodologia de trabalho dela. Como é que você quer aprender uma legislação se você não estuda? Não tem, pessoal. E Francélio, obrigado pela paciência. Obrigado, pessoal.